Fala galera, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser para te ajudar a montar o teu computadorzinho. A gente vai usar peças comuns que a gente geralmente tem, né? A gente vai montar uma plataforma 1155, que é uma plataforma um pouco mais antiga, mas ainda tem bastante gente que possui esse tipo de plataforma, então é bom a gente trabalhar com o que mais se tem. Vamos usar um gabinetezinho normal, né? Depois, posteriormente, vai ter vídeos de upgrades e tal nesse computador, mas a princípio vamos montar como se a gente tivesse, digamos, cara, pô, consegui comprar isso, consegui comprar aquilo, né? Antes de montar, antes de qualquer coisa, tem um vídeo que a gente fez também sobre como escolher as peças do seu computador. Então dá uma procurada aí que tu vai achar como selecionar as peças, porque elas têm que ter compatibilidade. Não adianta a gente querer montar um negócio sem compatibilidade, tá? Então tem um vídeo ali pra gente fazer isso. Esse vídeo aqui vai ser basicamente cuidados e sequência de como tu montar um computador, tá? Tem vídeos também depois da gente instalando o Windows, por exemplo, esse SSD aqui, ele tá vazio, não tem nada, não tem Windows instalado, não tem nada. Então a gente vai fazer do zero, como se você comprasse as peças e fosse montar, certo? Então vamos para a montagem aí. Galera, então o primeiro passo é virar o computador lateralmente, né? Soltar os parafusos que tem aqui. Isso varia de gabinete para gabinete, certo? Esse aqui, como é um gabinete bem simples, vai ser uma montagem para um computador de escritório, então é um gabinete bem simples, não é nada, né, arrojado, não tem nada de especificação a mais. Lá no nosso canal tem vídeos de outros gabinetes a gente fazendo a montagem, certo? Então beleza, vai soltar os dois parafusos laterais, vai afastar essa tampa para trás e levantar a tampa lateral. Tendo acesso a essa parte interna do gabinete, por exemplo, essa área aqui nos gabinetes mais modernos não existe mais, certo? Isso aqui é uma estrutura de gabinete para escritório, para uso bem doméstico assim, certo? Mas serve para basicamente qualquer outro gabinete. Então, dentro do gabinete a gente tem alguns fios que já vem com ele, que funcionam para esse painel aqui, ó. Temos o botão de power e os dois USBs e as conexões de áudio, certo? Aqui internamente a gente tem os dois conectores. Esse aqui, conector de USB, vai lá na placa mãe conectado. Lá na placa mãe tem a conexão USB. Aqui é o conector de áudio, certo? Lá na placa mãe também tem um conector específico para áudio. E aqui é as conexões mais chatinhas de fazer a conexão. Aqui a gente tem o power switch, certo? Que é o conector do botão de power, né? A gente tem os power LED. Deixa eu virar aqui para ficar melhor para ver. Aqui, ó. Tem os power LED, certo? Menos e mais. Tem o HD LED e temos também o botão de reset, certo? Essas conexões aqui vão tudo lá na placa-mãe conectadas. Beleza, então para essa montagem aqui a gente vai utilizar a placa-mãe B75S da SZMZ. Tem vídeo dela aqui no canal, certo? Quando você abrir a caixa da sua placa-mãe, provavelmente vai vir um cabo SATA, né? E vai vir o espelho da placa-mãe. Esse espelho da placa-mãe, ele vai no gabinete, certo? Ele vai preso no gabinete primeiramente. Depois a gente vai fazer a fixação desse cara aqui. A placa-mãe, ela vem assim, certo? Embalada, bem certinho assim. Você tira a placa-mãe da caixa, bota em cima, possivelmente da própria caixa, abre o plástico anti-estática. Uma outra dúvida, pessoal, sempre tem:
Ah, posso pegar com a mão nos componentes, ou posso pegar em tudo, assim. Cara, hoje em dia tu podes, mas é bom sempre cuidar, tá? Cara, o menos possível que você precisar para botar as mãos nos componentes, ficar mexendo nos plugs e tal, não precisa, entende? O que você pode fazer para evitar isso bota a mão na parede, certo? Que geralmente existe uma pulseira específica para fazer isso, mas não tenho a pulseira, quero mexer, quero fazer, então bota a mão na parede, segura a mão na parede um pouco, que você vai descarregar toda aquela energia estática que tem no seu corpo, certo? Então primeiramente faça isso, para evitar qualquer tipo de problema, mas não que seja algo meu, tem que manejar com luva especificamente e tem que cuidar, não precisa mais isso hoje em dia. Beleza, tirou a sua placa-mãe da caixa, tira ela do plástico, certo? Você destaca a placa-mãe aqui. Primeira coisa que você vai fazer, sempre tem que cuidar, já aconteceu de montar ela sem a bateria. Você tem que colocar a bateria aqui no conector. Beleza, com a bateria em mãos, certo? Você vai verificar, geralmente ela vai com o positivo para cima, certo? Ó, positivo para cima. Você vai pegar e encaixar ela no slotzinho aqui, sem nenhum tipo de problema. Próximo passo, encaixar o processador. Nós vamos usar nessa montagem aqui o processador E3 1275V2. É um Xeon compatível com a plataforma 1155 da Intel. É soltar esse cara aqui, que é o conector do processador, certo? Ele vem com essa proteção aqui para não entortar os pininhos que fazem o contato com o processador, certo? O processador que nós vamos usar aqui na montagem é esse Xeon E3 1275V2. Aí, ó. Ele tem um clock base de 3.5 e um turbo boost de 3.9, tá? É um quad-core com 8 threads, né? É um processadorzinho bom, tá? Para essa plataforma, é o topo de linha dessa plataforma aqui. Então para botar esse processador, a gente vai pegar essa travinha e puxar ela para trás assim, ó, certo? Levantar, puxar ela para trás, já vai abrir o slot para colocar o processador. Você vai pegar, tirar essa tampinha, ó. No processador, ele tem vários pininhos levantados aqui, ó. Esses pinos tem que cuidar muito para não entortar. Então, sempre que você abre o slot da placa-mãe, você avalia para ver se esses pininhos estão todos certos. Beleza. Desmontando isso ali, aí vamos encaixar o processador no lugar, certo? Tendo o processador em mãos, mais o slot aberto, a gente vai analisar onde é que ele tem esses pontos de encaixe, certo? Aqui no slot a gente consegue ver que é aqui e aqui. Então esse processador, ele encaixa dessa forma aqui. Encaixando um lado, segurando, soltando devagarinho, pronto, ele já está encaixado no lugar. Não precisa ficar mexendo ele para lá e para cá ou forçando, que você pode correr um risco maior de entortar os pininhos que tem embaixo. Colocando o processador no lugar, é só fechar essa parte, puxar a trava para trás, encaixar ele embaixo aqui, ó. Encaixando embaixo é só apertar ele, puxar e travar ela aqui no lugar. Pronto, o processador está plugado na placa-mãe. Beleza, tendo o processador plugado na placa-mãe, próximo passo vamos passar a pasta térmica aqui e botar o cooler box que vai fazer a refrigeração desse processador. Nós vamos usar nessa montagem aqui uma pasta térmica da Snow Dog, certo? É uma pasta térmica muito boa. Ela vem numa seringa, assim, ó. Tirando a tampinha da seringa, aqui existem várias maneiras de você passar a pasta térmica. Eu comumente utilizo da seguinte forma: não adianta você botar muito
nem também muito pouco, certo? Eu costumo fazer um X que você tem uma grande abrangência de pasta térmica aqui no seu processador, certo? Não adianta botar muito, porque se tu bota muito, ele corre para as laterais aqui também e acaba fazendo o efeito reverso do que deveria fazer. Assim, então, colocando a pasta térmica, é só colocar o CPU Cooler. Para colocar o CPU Cooler, a gente vai usar um CPU Cooler original, né? Bem simples, mas funcional para esse tipo de plataforma. Então você vai encaixá-lo em cima, tá vendo que ele tem os 4 furos aqui, ó, certo? Para fazer o encaixe do CPU Cooler. Você vai encaixar ele em cima, encaixar a travinha ali, ó, na placa, solta ali, ó, dessa forma, certo? Ele está solto ainda, mas tá vendo que a parte branca já está encaixada. Aqui ela não está encaixada ainda, ó. Então você vai levantar o pé e encaixar a parte branca primeiro, certo? Beleza, com as 4 travinhas encaixadas, certo? Mas ele está solto ainda. Você vai pegar, apertar, tá vendo que ele tem uma seta aqui, certo? Essa seta tem que estar para fora, assim. Daí você vai pegar e apertar ela para baixo. Ela vai dar um estralinho e travou, certo? Faz isso com os 4 pés dele e aperta em diagonal. Ó, travou aqui e travou aqui. Agora você tá com o seu CPU Cooler 100% travado na placa-mãe. Esse conector 4 pinos vai na conexão CPU Fan da placa-mãe, que no nosso caso é aqui no canto, CPU Fan. Então você vai pegar, aqui no caso estava pro outro lado, você pode soltar o chicote e depois faz a fixação da forma que melhor convir no gabinete e vai encaixar aqui, beleza? Ó, podemos passar aqui por dentro da travinha e aqui também. Pronto, temos o CPU Cooler encaixado, beleza? Processador no lugar, CPU Cooler no lugar. Próximo passo, fazer a instalação das memórias RAM, certo? Aqui a gente vai usar 2 memórias de 8 GB DDR3 de 1600 MHz, totalizando 16 GB de memória. Aqui nos conectores da placa-mãe de memória RAM, possui 4 slots de memória RAM nessa placa aqui. Na sua placa pode mudar. Geralmente, os principais estão escritos na placa. No caso dessa placa-mãe, as posições de memória RAM estão aqui, ó. Em memória RAM 1, banco 1, banco 1B, 2 e 2B. Então, aqui a gente vai colocar o primeiro slot de memória RAM a ser preenchido é esse mais próximo ao CPU, certo? No caso dessa placa-mãe. Cada placa-mãe tem a sua posição específica. No caso dessa, o primeiro slot a ser preenchido é o próximo ao processador. Depois de preenchido esse aqui, para fazer dual channel, certo? Com essa outra memória RAM, a gente vai fazer a instalação no próximo slot vermelho. Aqui no caso, esse slot aqui, certo? Para ativar o dual channel da placa, você tem que seguir esses passos ali, ó, certo? Cada placa é específica. Procure da sua placa saber qual que é o slot primário e o secundário, certo? No caso aqui, para ativar o dual channel primário, seriam esses 2 slots aqui. Então, para encaixar a memória RAM, se atente a esse dente dela, certo? Aqui na placa ela tem a posição desse dente. Ou seja, para você encaixar, é só colocar ela em cima
e apertar um lado, ela vai dar um estralinho de fechar essa trava aqui, ó. E daí é só apertar o outro lado, mesmo barulhinho, fechou. As duas memórias RAM estão instaladas. O próximo passo é a gente definir as conexões. Lembra que eu falei lá do gabinete que possuem aquelas conexões de áudio USB frontal e também a parte de energia? Então a gente tem aqui, ó, o conector de áudio. Aqui nesse conector vai aquele conector que está lá no gabinete. Aqui a gente tem um conector de USB 3.0, porém esse nosso gabinete aqui não comporta 3.0. Mas aqui a gente tem Aqui a gente tem um conector para USB frontal, certo? Aquele conector lá que está lá no gabinete vai aqui. E aqui é a parte mais chatinha. Aqui é os conectores de força, certo? Geralmente segue o mesmo padrão. Eu vou deixar uma imagem fixa aí no vídeo. Você pausa e vê, tá? Geralmente é a mesma posição, tá? Para encaixar aqueles fios que estão lá no gabinete, que são separados. Aqui é a alimentação 24 pinos da fonte, certo? E aqui é a alimentação 4 pinos da fonte. Se no seu caso, dessa placa aqui, você possuir um NVMe como armazenamento, ela vai nesse slot aqui, certo? PCI, NVMe, M2. Ou, se você vai usar, como é o nosso caso, a gente vai usar um SSD, a gente vai conectar nessa portinha azul aqui, ó, que é o SATA 3.0 dessa placa aqui. No caso dessa placa, ela possui apenas um 3.0 e mais 3 SATA 2.0. Mas como a gente vai instalar o Windows naquele SSD, nós vamos plugar o HD com o Windows aqui nesse 3.0. Esses outros 3 slots de SATA aqui podem ser usados para HD de armazenamento. Beleza, agora que a gente tem a placa-mãe montada, tá? O próximo passo é a gente fazer a verificação dos pontos de fixação da placa-mãe, certo? Cada placa-mãe tem um ponto de fixação diferente. Se a gente vir aqui no gabinete, ó, vendo que aqui no gabinete ele possui esses fixadorzinhos assim, ó, certo? Esses fixadorzinhos vão nas roscas que possuem aqui na placa-mãe, ó. Tá vendo? Aqui já tá no lugar. Então, o primeiro passo é você pegar a placa-mãe, botar ela encaixada aqui no lugar, olhando a posição das saídas para ficar alinhado com a saída aqui, ó, certo? E você vê aqui no gabinete aonde bate a furação. Tá vendo que aqui, ó, ele alinhou com um furo ali, ó, tá? Aqui já tá o suporte no lugar. Aqui tem outro furo alinhado. Aqui temos outro furo alinhado. Deixa eu empurrar aqui, ó. Tá vendo? E aqui é aquele que a gente removeu essa pecinha aqui. Então aqui é o único lugar que falta fazer a fixação dessa travinha. Tendo a travinha na mão, para você fazer fixação é muito simples. É só chegar, alinhar com o furo e rosquear, certo? Dando um bom aperto com a mão aqui é o suficiente, certo? 4 pontos de apoio para essa placa micro ATX, tá? Mais do que suficiente. Beleza, antes de botar a placa aqui no gabinete, já vendo que a gente já acertou os pontos de fixação, o próximo passo é a colocação do espelho, certo? Então, você remove o espelho do plástico. Essa parte mais ressaltadinha aqui, ó, certo? Ela vai virada para o lado de fora. Aqui embaixo seriam as saídas de áudio. E aqui, aquelas duas saídas de mouse e HD antigo. Então, essas duas saídas aqui é para o lado de cima do gabinete. Então, a gente vai vir por trás, pelo lado de dentro do gabinete. E vamos fazer o
fixação do espelho, certo? Empurrando um pouquinho para ele travar no gabinete. O espelho travado no gabinete, encaixado, é só vir com a placa-mãe, pegar aqui e colocar ela alinhada, as saídas da placa-mãe alinhada com o espelho. Aí você vai ver que vai alinhar também aqui dentro, naquelas fixações que a gente fez, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então 100% alinhado. Agora é só pegar os parafusos e fazer a fixação. Geralmente dentro do seu gabinete, quando você compra ele novo, ele vem um pacotinho com vários parafusos e aqueles fixadores que vão lá dentro, embaixo da placa mãe, né? Aqueles fixadores dourados lá. Então eles vêm, geralmente vem um pacotinho com algumas abraçadeiras e alguns parafusos para você fazer a montagem. A gente já separou aqui os 4 parafusos, certo? E vamos colocar os parafusos nos alojamentos. Beleza, a gente já colocou aqui, ó, o parafuso no alojamento. Só colocando um encosto no parafuso, tá bom? Não precisa apertar, tá? Até para não acabar danificando. Para acabar não... Para não acabar danificando a placa mãe, certo? Então é só colocar o parafuso e encostar. Então, encostando os 4 parafusos, pronto, a placa está fixada no gabinete, tudo pronto para os próximos passos de instalação. Beleza, eu já fiz a conexão aqui dos conectores de energia, tá? Tu faz a conexão conforme aquele gráfico lá no começo, certo? Então aqui a gente ainda tem mais 2 conexões, a USB e a conexão de áudio, certo? Olhando a placa, a conexão USB, voltando aqui, se a gente olhar os 2 conectores, vão ver que é diferente, um conector do outro, não tem como você plugar eles em lugar diferente. Por exemplo, se eu pegar o do USB e tentar plugar aqui no conector de áudio, ele não vai, ele bate no pino. Então esse aqui só vai encaixar no conector de USB e esse aqui somente na parte de conexão de áudio. Beleza, pegando o cabo SATA, vamos conectar o cabo SATA na porta 3.0, certo? Da placa mãe. A gente está basicamente com as conexões prontas. Agora vamos conectar a fonte de alimentação no sistema. Com a fonte em mãos, tendo tudo plugado aqui, nós vamos encaixar a fonte no lugar, certo? Esse gabinete aqui, a fonte dele vai em cima, certo? Então ela vai da seguinte maneira aqui dentro do gabinete. Vamos deixar os fios para cá. Olhando aqui na parte traseira da posição da fonte, vamos alinhar os furos com a furação no gabinete. Isso aqui é uma fonte ATX, certo? Agora é só colocar os parafusos aqui nos furos da fonte. A gente vai botar um aqui. Vamos fazer a fixação de um parafuso aqui. E de outro parafuso aqui, certo? Como a gente só vai fazer a montagem dele aqui, não necessariamente vamos colocar os outros, mas o correto é você fixar com os 4 pontos de fixação da fonte. Tendo a fonte fixada, a gente vai para os cabos de alimentação. O primeiro cabo que a gente vai plugar é o cabo ATX 24 pinos, que faz a alimentação da placa-mãe, certo? Vamos passar os fios para cá. Vamos pegar o conector. Essa travinha aqui do conector, ela vai para o lado de fora da placa-mãe, certo? Se você comprou uma fonte nova, ela pode também vir assim, ó, porque é uma fonte 20 mais 4. Por quê? Porque algumas placas-mães têm apenas 20 pinos de alimentação para a placa,
certo? Mas a grande maioria das placas mais novas são 24 pinos. Então você puxa ela para frente, encaixa em cima aqui e ela vira um conector de 24 pinos. Você encaixa aqui, bota na posição e encaixa o plug no conector. Segura a placa-mãe por baixo, certo? Para não forçar demais a placa e acabar danificando. Segura ela por baixo, faz uma contra-força e empurra o conector para o lugar. Beleza, temos o pino de 24 de alimentação da placa-mãe conectado. O próximo que a gente vai conectar é o 4 pinos da CPU, que no caso dessa placa é 4. Tem CPUs que é 8 e tem CPUs que é 4, certo? Então verifique bem a conexão. Não precisa forçar para encaixar no lugar, ela tem que encaixar basicamente sem força, né? Então vamos fazer o encaixe dela aqui. Sempre verifique a posição da trava com a posição do conector na placa. Aqui a trava vai para o lado de fora da placa, então vamos encaixar e beleza. Está encaixado os 4 pinos do processador. Então isso aqui é o que a gente precisa de alimentação para a placa-mãe funcionar. Se a gente pegar e ligar essa fonte e ligar o gabinete, ele já vai funcionar, certo? Porém, a gente precisa ter um SSD para fazer a instalação do Windows, certo? O SSD, ele vai na porta SATA da sua fonte, certo? Deixa eu pegar o SSD aqui. Então aqui está o SSD. Aqui é o conector de alimentação de energia e aqui é o conector de dados, certo? Então você vai pegar, vai verificar a posição do conector, ele tem tipo um L e aqui ele também possui tipo um L na conexão. Então você vai pegar, encaixar aqui e beleza, tem alimentação no nosso SSD. A gente vai pegar aquele cabo SATA que a gente engatou no conector anteriormente, certo? Mesma coisa, ele tem um L no HD e possui um L no cabo. Só você alinhar os dois e plugar. Pronto, agora é só fixar esse cara aqui no gabinete. A gente vai fazer a fixação dele aqui por trás. Podemos ver aqui, ó, nesse caso desse gabinete aqui, a gente vai fazer a fixação dele aqui. No seu gabinete, você vê onde melhor ele se encaixa, certo? Se você quer que ele fique aparente, se você quer que ele fique escondido. A maioria dos gabinetes a gente consegue colocar na parte de trás para fazer o cable management, né? Nesse gabinete aqui não existe a possibilidade de fazer isso, porque a fonte está dentro do alojamento da placa-mãe. Então a gente consegue ajeitar um pouco esses fios que sobram, certo? Mas vai ter sobra de fio. Nesse caso aqui a gente não consegue fazer um bom manejamento de cabo aqui. Beleza. Vamos pegar 2 parafusinhos e fazer a fixação do SSD aqui. Beleza. Fixamos o SSD aqui nas costas dessa chapa aqui, certo? Demos uma ajeitada nos cabos aqui, certo? Não tem muito o que fazer nesse gabinete, nessa questão aqui. Daria para amarrar os fios, fazer tudo eles puxados certinho, mas isso você pode fazer no seu ali, pega com o tempo, compra aquelas abraçadeirinhas plásticas, faz toda a amarração dos fios da melhor forma, com que não pode ficar muito esticado, certo? O fio, porque acaba danificando a conexão. Mas você pode fazer ajeitar os cabos da melhor maneira para se adequar ao seu gabinete, né? Cada gabinete é um método específico de fazer a arrumação dos cabos. Beleza, tá pronto, tá tudo montado. Vamos fechar essa lateral aqui.
vamos fechar essa lateral aqui e vamos agora partir para a instalação do Windows, que tem num vídeo completo ali. Beleza, galera? Agora que você fechou as duas laterais do seu gabinete, então agora é só partir para a instalação do Windows e botar para rodar. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí a conseguir montar o seu computador, né? O seu PC gamer, ou seja, um PC comum, tá? Espero poder ter contribuído com qualquer tipo de informação para vocês aí. Agradeço por vocês dar essa força aí, dá um likezinho aí, cara, se inscreve para ajudar nós a trazer bastante conteúdo legal para vocês aí, beleza? Valeu!